Porque hoje, né, Pedro, vamos emplacar aqui, fazer a nossa dobradinha, dupla, inclusive, porque são duas apurações, uma conectada à outra. Eu e Pedro Venceslau conversamos com várias fontes próximas ao presidente Lula, da direção do PT, grandes caciques do partido. E a gente depreendeu, a gente apurou que Lula ficou revoltado, ficou decepcionado ao saber que parte do empréstimo contraído pelo seu ex-chefe de gabinete presidencial, Marco Aurélio Ribeiro, conhecido como Marcola, parte desse empréstimo foi para comprar joias. Após vir à tona essa informação, né, de que Marcola pegou o dinheiro emprestado com a lobista Roberta Luxinger, quando essa informação veio à tona, a primeira versão, né, Pedro, ele havia explicado ao presidente, ao entorno, né, aos colegas do Palácio do Planalto, que ele havia aceitado essa oferta de empréstimo porque estava enfrentando dificuldades financeiras por conta do nascimento do segundo filho. Agora, eu e Pedro apuramos que essa versão, embora fosse ali já desconfortável, era até aceitável para o entorno de Lula. Agora, empréstimo para comprar joias, Pedro, nos disseram que essa tá difícil de engolir. Conta pra gente mais detalhes dessa nossa apuração. Boa tarde, agora com calma, Débora. Boa tarde a todos. Olha, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, não era só o chefe de gabinete do presidente Lula. Era um quadro em ascensão dentro do Partido dos Trabalhadores. Ele frequentava a cúpula partidária, tinha lugar ali, estava sempre presente na Fundação Perseu Abramo, é sociólogo, e era alguém que tinha trânsito com todos os petistas da chamada velha guarda. Então, era alguém muito benquisto. Aí a gente vê agora, depois desse episódio, que pouquíssima gente saiu em defesa dele. Um dos poucos que defendeu publicamente o Marcola foi alguém que não é do PT. Foi o Márcio França, candidato a vice de Fernando Haddad, do PSB, que disse que conhece o Marcola, que é uma pessoa que não tem nenhum antecedente, enfim, uma pessoa que é respeitável e confiável. Dito isso, no Partido dos Trabalhadores, o clima é de bastante apreensão com esse episódio envolvendo Marcola, porque eles dizem que no caso do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, é um episódio que a Polícia Federal não vai encontrar vestígios de que ele tenha ligação direta com a máfia do INSS. Podem até encontrar vestígios ou suspeitas de tráfico de influência para a questão da cannabis medicinal ou acesso ao Ministério da Saúde, mas não diretamente a esse caso, porque ele é amigo pessoal. Ele e a esposa são amigos da Roberta Luxinger e há muito tempo, são amigos pessoais. No caso do Marcola, tem uma gravidade a mais porque ele leva o caso diretamente para dentro do Palácio do Planalto, mais do que isso, para o gabinete do presidente Lula. Ou seja, dentro do gabinete do presidente Lula tinha alguém que recebia joias de presente, que tinha uma relação muito próxima com alguém que, como lobista, vendia praticamente o acesso ao Palácio do Planalto. Então foi uma quebra de confiança. No caso agora, então, do Marcola, essa situação dele deixa ele dentro do Partido dos Trabalhadores numa situação muito delicada, constrangeu aquelas lideranças petistas que o defendiam no primeiro momento, porque quando ele pediu o primeiro empréstimo, como você disse, Débora, havia em tese uma justificativa, ainda que fosse bastante desagradável, ainda que fosse algo completamente fora dos padrões, fora dos protocolos. Não tem nada de ilegal, pode até não ter nada de ilegal, mas no mínimo é algo que constrange o presidente da República. Agora, receber então joias da Roberta Luxinger, então cria um outro patamar, uma outra camada de constrangimento para o presidente da República. Até porque os petistas sabem que esse caso vai perseguir o presidente Lula daqui até o dia da eleição. É munição e munição pesada para os adversários. E quando você coloca aí a palavra joias no meio desse caso todo, isso torna a coisa ainda mais grave, porque a população entende, compreende quando você coloca uma situação de alguém que recebeu joias, não foi apenas um pedido de um empréstimo porque teve um segundo filho. Já é uma situação bastante constrangedora. O chefe de gabinete do presidente Lula pediu um empréstimo daquele volume para alguém que atua como lobista. Mas no caso das joias, realmente piora bastante. Sem dúvida. E joias também era uma vertente, né, que o próprio PT, a própria esquerda batia muito em relação a Jair Bolsonaro, era uma das principais armas, porque falava daquelas joias
que o presidente Bolsonaro e a então primeira-dama Michele Bolsonaro receberam, né, de países do Oriente, e aí eles quiseram, enfim, aí teve aquela entrada pela alfândega das joias que ficaram retidas. Então, o escândalo das joias envolvendo o Bolsonaro foi muito utilizado, muito explorado pela esquerda. E aí, quando chega aí joias, fica difícil, como nos disseram, né? Fica difícil de engolir. E ainda nessa mesma vertente, a gente avança mais na apuração e chegamos com outra apuração também, que é o seguinte: as nossas fontes, né, Pedro, ligadas ao presidente Lula, eles saem com essa percepção de que, a gente conversando com eles, a gente sai com essa percepção de que Marcola, sim, está banido do círculo político, mas quando se trata de Lulinha, aí a história é muito diferente, porque, claro, a gente está falando do filho do presidente Lula, mas fato é, e o Pedro vai explicar melhor, né, a diferença entre um caso e outro nas justificativas dos aliados do presidente Lula, mas o fato é, os trackings, ou seja, as pesquisas diárias da campanha de Lula já estão percebendo mudanças, movimentações por conta tanto do caso Marcola quanto do caso Lulinha. Então, sim, como você disse, está perseguindo e continuará perseguindo pelos próximos 40, pouco menos de 50 dias daqui até a eleição. No primeiro turno, é disso que a gente está falando. Mas aí, né, Pedro, por que 2 pesos e 2 medidas? Quais as diferenças, queria que você compartilhasse aqui da nossa apuração, quais as diferenças entre o caso de Marcola e o caso de Lulinha? Bom, vamos começar pelo Marcola. Ele, diferente do Lulinha, é um militante orgânico, era pelo menos um militante orgânico do Partido dos Trabalhadores. Como eu disse anteriormente, alguém que frequentava a Fundação Perseu Abramo, era daquela parte do Partido dos Trabalhadores que elabora teses, que discute no alto nível com lideranças históricas do PT, e era a pessoa que tinha mais acesso ao presidente da República. Então, todo mundo ali do Partido dos Trabalhadores conhecia bem o Marco Aurélio Ribeiro Marcola, porque para ter acesso ao presidente precisava passar por ele. No caso, então, do Marcola, o que disseram as fontes é que não há mais clima, não há mais condição política dele voltar a atuar em nenhum nível, nem no partido, muito menos na campanha. Vamos lembrar que no primeiro momento, o presidente Lula não quis tirar o Marcola da campanha. Ele já havia sido desligado do Palácio do Planalto antes dessas revelações do pedido de empréstimo, estava atuando na coordenação da campanha presidencial, fazendo o que ele fazia no Palácio, mas no PT, junto com o Gilberto Carvalho, ou seja, coordenando a agenda, ou seja, uma das principais funções de quem está no comando de uma campanha presidencial, porque tem que fazer a interlocução com o Palácio do Planalto. A versão oficial é que o próprio Marcola pediu para sair, para cuidar da defesa e não desgastar o presidente da República. A gente sabe que o Lula geralmente resiste a colocar aliados em situações como, por exemplo, de demitir aliados, de botar aliados fora do governo ou fora do partido, se não há uma comprovação, uma denúncia. Mas nesse caso a pressão foi muito grande, porque, como você disse, começaram a sentir isso nos trackings. Mas quando chega no caso do Lulinha, primeiro porque é o filho do presidente. E é lógico que ninguém quer contrariar o presidente da República. Então, cabe ao próprio presidente Lula dar o tom de como tratar o Lulinha. É diferente do caso do Marcola. Outro argumento que me disseram no Partido dos Trabalhadores é que o Fábio Luiz Lula da Silva, ele pode ter até vendido a ideia de que ele é alguém com trânsito no governo, com trânsito no Palácio do Planalto, mas isso, na verdade, isso nunca aconteceu. E as demandas que ele teria colocado em jogo, que seriam as demandas da Roberta Luxinger, nunca foram atendidas efetivamente. Não houve nenhum movimento no Ministério da Saúde na direção, por exemplo, da cannabis medicinal, de facilitar ou de adquirir medicamento, nem nada disso. Portanto, teria ficado no campo da intenção, se é que aconteceu qualquer articulação nesse sentido. Aí outro argumento é que filhos são filhos, portanto, não há como você controlar o que um filho faz. O que você pode dizer, pode atuar, é dentro da sua própria perspectiva do que é ser um chefe de Estado. Então o presidente Lula adotou esse discurso nesse momento, que doa quem doer, vamos investigar, se meu filho fez algo de errado, ele vai pagar por isso. Então, há sempre essa diferenciação quando a gente conversa com os petistas. Há 2 pesos e 2 medidas, a bem da verdade. Muito bem, Pedro Venceslau, a gente já aqui apresentando para os
para os telespectadores do 360, abrindo esse jornal já com essas nossas duas apurações em conjunto. Muito obrigada por essas e muito mais. Eu já te chamo, Pedro.